todos vós que estáis presentes. É com muito gosto, com muita alegria, com muito prazer. Já tinha anunciado há bastante tempo a vinda aqui do nosso irmão Divaldo Pereira Franco. De novo, está cá presente nesta casa. É a quarta vez que venho visitar o Centro Espírita Cristão de Fiães. Parece que já é do vosso conhecimento. Ainda há pouco tempo esteve cá. Ele já é o filho desta casa. Divaldo Pereira Franco, grande humanista, nobre, próprio, um espírito culto, o maior tribuno do nosso tempo contemporâneo. Eu sei perfeitamente que Divaldo Pereira Franco não quer elogios, mas não há dúvida que ele é o mensageiro da paz, um trabalhador ao serviço dos espíritos, um trabalhador nobre, rico em conhecimentos. Por isso, dou-lhe as minhas maiores felicitações, saudações deste amigo, porque não há dúvida que a presença de Divaldo Pereira Franco no Centro Espírita Cristão enriquece mais profundamente os nossos conhecimentos espirituais através da sua grande eloquência que existe dentro do seu coração. Não é preciso dizer mais nada. Acho que já disse tudo. Por isso, meus estimados amigos, vamos ouvi-lo com muita alegria e podemos regozijar-nos de contentamento pela sua visita a esta nossa escola. Vamos ouvi-lo com muito prazer, o nosso grande e estimado amigo Divaldo Pereira. Senhoras, senhores, meus queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Ela é a personagem mais estranha da humanidade. Quando nós a aguardamos, ela não chega. Quando não a desejamos, ela aparece. Com a mesma naturalidade, visita as aldeias, as grandes cidades, o campo ou as megalópolis. A sua presença no coração humano é assinalada de maneira mais variada. Alguns desejam-na, outros detestam-na. A realidade da sua marcha faz-se caracterizar sempre pelo desencanto. Desejamos referir-nos à morte, a presença mais cruel em relação à vida. Para poder entender-se a vida, foi necessário que estudássemos a morte. Afirma-se que a filosofia universal nasceu para poder interpretar os problemas da vida humana, do relacionamento entre as pessoas, e para bem entender-se a problemática existencial do ser. Foi necessário que a filosofia dedicasse as suas melhores páginas à equação da morte. Assevera-se mesmo que o primeiro livro que se escreveu a respeito da vida foi na Babilônia, por Gilgamesh, e ele dedicou a obra a interpretar o mistério da morte como solução para que pudéssemos ter a realidade da nossa vida.
Mais tarde, no Ocidente, a primeira revelação que se tem da filosofia é através do pensador Safo, que escreve um livro notável para interpretar o milagre da vida através do milagre da morte. A morte vem permanecendo na história da humanidade como sendo a grande devoradora do destino. É a regra única para a qual não há exceção. Porquanto, para morrer, basta uma condição essencial: viver. Equivale dizer que todos nós que nascemos iremos morrer. Conta-se que Buda, o grande pensador e mestre indiano, havia terminado um dia uma dissertação para os seus discípulos, quando uma mulher muito atormentada em lágrimas acercou-se do mestre e disse-lhe: trago a minha alma despedaçada de agonia. Eu tinha um filho só, era um jovem muito belo e sonhador, mas na noite passada a estranha destruidora do destino esteve na minha casa e arrebatou-me. Então eu venho até vós para que me oferteis algo que traga de volta o meu filho. Ele atravessou o vale da morte e eu não posso viver sem ele. Não haveria uma solução, uma resposta, uma maneira de trazer de volta à vida o filho idolatrado da minha existência. Buda pensou. Demorou-se pensando e depois disse à mulher: há uma forma. Tu sabes que nesta região medra em grande quantidade a mostarda. Eu te autorizo. Vai e onde encontres um campo de mostarda, retira-lhe a semente, faze um unguento e põe-no sobre o coração do teu filho, e ele ressuscitará. Mas há uma condição: as pessoas que sejam proprietárias deste campo terão que apresentar a felicidade. Naquela casa não pode jamais ter passado a morte, nem a doença, nem o sofrimento. Se tu conseguires, eu trarei de volta o teu filho. Então a mulher saiu dali animada, e logo ao descer da montanha, ela viu uma propriedade imensa, e que o campo estava repleto da mostarda em flor e em grãos. Ela colheu a semente, pisou-a, e quando já ia saindo, lembrou-se da recomendação do mestre. Aproximou-se da casa. Era uma casa bela, uma casa de aparência feliz. Então ela perguntou ao homem que estava à porta: por acaso a morte alguma vez passou por esta porta? E o homem disse: nunca. A pobreza por acaso alguma vez esteve aqui? Jamais. E o sofrimento? O sofrimento nos fustiga, nos atormenta. Minha esposa é paralítica e sofre de uma doença incurável faz muitos anos. Então aquela mãe percebeu que a mostarda não servia, atirou-a fora, foi adiante a uma outra casa que lhe parecia possuir os requisitos de Buda, colheu a mostarda, pisou-a, e aproximando-se da casa perguntou: por acaso aqui nesta casa alguma vez o sofrimento fez morada? Não, somos pessoas saudáveis. Por acaso a pobreza esteve aqui durante uma temporada? Nunca. Nossa casa é rica. A mulher já estava emocionada, perguntou: e a morte? A morte. A morte chegou-nos de surpresa meia hora atrás, acidentando um filho querido e arrebatando-lhe a vida. Então a mulher percebeu que tinha de jogar fora aquela semente da mostarda e foi-se além. Mais além, ela encontrou uma casa que transpirava alegria. No jardim, a mostarda abundante estava em grãos. Ela recolheu as sementes depressa, bateu a porta e perguntou: senhora, por favor, a morte já esteve aqui nesta casa? E a senhora disse: nunca. E o sofrimento
Jamais. E a pobreza? A pobreza acaba de chegar, porque meu marido foi vítima de bandidos, perdeu tudo que tem, inclusive esta propriedade, e estamos sendo expulsos daqui. Então a mulher jogou fora a mostarda, e narra a lenda que até hoje ela anda de porta em porta, recolhendo sementes para transformar num unguento e trazer de volta o filho querido que a morte havia arrebatado. É que vale dizer que a morte é uma presença inexorável. Quando ela chega, ninguém a pode evitar. Depois que ela estabelece o seu sítio no coração e arrebata a vida daqueles que ficam também experimenta um grande colapso. Porque a morte tem o condão da desventura de não apenas levar quem vai, mas deixar despedaçado quem fica. E é por isso que a morte se tornou uma razão para as nossas meditações. Dizem as estatísticas que diariamente, em cada segundo, morrem 7.000 pessoas. Normalmente a morte nos pega de surpresa, porque nós sempre pensamos que quem vai morrer é o nosso vizinho. E como o nosso vizinho pensa que quem vai morrer é o vizinho dele somos nós. E chega a vez em que nós também morremos. A morte é cruel, porque raramente estamos preparados para ela. Quando ela chega numa casa, ela olha um ancião e arrebata um jovem. Noutra casa, ela deixa o doente e leva o sadio, produzindo determinados estados paroxísticos que nos levam, às vezes, a desesperar e a blasfemar. Mas a morte é uma realidade da vida. Todo que vive, morre. Nestes 10 minutos que estamos falando, já não somos as mesmas pessoas. Quando eu comecei a falar, nós éramos uns. 10 minutos depois, nós somos outros. Porque nesses 10 minutos, já morreram em nós 2/10 partes do nosso corpo. Porque a vida é o resultado da morte. Em cada segundo, na nossa corrente circulatória, morrem 30 milhões de glóbulos vermelhos, de hemácias, e nascem 30 milhões de glóbulos vermelhos, até o momento em que eles não nascem mais, e vem a degeneração, advém a morte. É tão curiosa essa estatística, que em cada meia hora, uma 7ª parte do nosso corpo morre, e uma 7ª parte vem substituir. E em cada 7 anos, morre todo o nosso corpo, menos os neurônios cerebrais, que são a máquina que elabora a inteligência e o controle da vida. É que vale dizer que uma pessoa que tem 70 anos já teve 10 corpos e não se deu conta, até o momento em que o corpo não mais se renova, e a esse fenômeno nós chamamos morte. O que nos interessa saber, no entanto, é a seguinte questão: será que a morte mata a vida, ou a morte apenas transforma o corpo? Esta é a questão basilar. Para responder a esta questão, a filosofia estabeleceu 2 correntes. A corrente materialista, que diz: a morte acaba a vida. E a corrente espiritualista, que diz: a morte apenas transforma a vida, mas nada morre, nada se extingue, nada se destrói. Se olhamos a glande do carvalho e guardamos, ela está morta. Mas se nós a plantamos no chão e ela morre, ela está viva. Porque quando ela se entumece e se arrebenta, nasce o carvalho. E ali naquela glande pequenina está a árvore gigantesca. Então morrer não é acabar. Morrer é transferir-se de uma realidade para outra. Não existe morte, existe transformação. A morte é um veículo que nos leva a uma outra dimensão, a um outro estado vibratório. Perde-se o corpo, mas não se perde a realidade.
Todas as religiões o dizem. Todas elas afirmam com absoluta segurança que depois da morte há vida. Desde as velhas doutrinas mitológicas até as ciências mais atuais, a certeza da sobrevivência da alma é uma condição para explicar que nós estamos fadados à eternidade. O corpo que se transforma, que se modifica, é natural. O corpo que tínhamos à infância, à adolescência, à idade adulta, passou por várias transformações. Este fenômeno é tão natural e inevitável que nos acostumamos a ele. Eu me recordo, por exemplo, quando eu contava 10 anos, eu olhava um homem de 25 e dizia: meu Deus, eu não viverei tanto, eu não chegarei aos 25 anos, eu tenho a impressão que irei morrer cedo. E achava um rapaz de 25 anos um verdadeiro ancião. Subitamente eu completei 25 anos, porque a vida corre e nós corremos nela. Quando eu completei 25 anos, eu contemplei um homem de 40 e disse: imagina, 40 anos. É uma idade muito grande, eu não chegarei aos 40 anos nunca. Um homem de 40 anos para mim era um velho, era uma pessoa desgastada, cansada. E de repente eu completei 40 anos. Então eu disse: meu Deus, eu já tenho 40 anos. Aos 40 anos eu olhei um de 60 e disse: imagina que velho, 60 anos, como é que ele tem coragem de viver tanto? Eu não chegarei lá, eu vou morrer maduro. E completei 50. Quando eu completei 50, eu olhei um de 70 e disse: mas que garotão, hein? Que rapaz, que jovem, imagina que simpático, 70 anos. Quando eu completei, eu não vou dizer quantos, eu olho agora o de 80 e digo: mas que guapo, hein? Que rapazinho, imagina com 80 anos, célere. E o meu corpo sofreu as várias vicissitudes e foi adaptando-se à medida que o tempo passou, até o momento em que ele tomba e eu fico vivo. As religiões dizem que é assim, mas só o Espiritismo pôde provar que a morte não destrói a vida. Porque o Espiritismo é uma ciência religiosa e é uma religião científica. Todas as religiões dizem que a alma é imortal porque faz parte da sua base, mas estabelecem que é necessário crer, e às vezes nós não conseguimos acreditar. Porque o fenômeno da crença não é espontâneo. Há pessoas que nascem com a crença natural e outros que necessitam de fatos que corroborem a crença. Então era necessário que aparecesse na sociedade uma ciência capaz de provar friamente a imortalidade da alma, capaz de nos trazer a alma de volta, para que nós tivéssemos a certeza absoluta que a morte somente nos muda de lugar, sem mudar-nos de posição evolutiva. Isso equivale a dizer que ninguém morre homem e se torna santo depois da morte, nem morre demônio e se torna anjo. Cada um continua conforme era. Da mesma forma que pegamos um avião aqui, vamos a Paris. Quando sairmos em Paris, poderemos sair de roupa nova, porém seremos a mesma pessoa. Durante a viagem, a transformação que haja é exterior, mas o caráter do viajante é o mesmo. O Espiritismo veio provar, através da ciência, da pesquisa de laboratório, através da investigação pela fenomenologia da mediunidade, que ninguém morre. E foi a mediunidade a grande porta para provar a vida. Quando falamos em mediunidade, há uma grande confusão. Porque se acredita que a mediunidade seja uma coisa estranha, estapafúrdia, que a mediunidade seja, então, um dom que a divindade oferece a uns, mas não oferece a outros, que a mediunidade seja uma graça. A pessoa que nasceu com a mediunidade é um ser especial, digno de respeito, sem dúvida, mas não digno de adoração. O Espiritismo também veio demonstrar que todos nós somos médiuns.
Porque todos nós estamos no meio entre a vida física e a vida espiritual. A palavra médium foi criada por Allan Kardec, o homem que apanhou todos esses ensinamentos e fez uma codificação. Estabeleceu regras de conduta, criou uma doutrina para servir de veículo para a nossa felicidade. E somente poderemos avaliar a excelência do Espiritismo em duas situações. A primeira, quando morre alguém que nos é querido. A segunda, quando nós estamos para morrer. Eu tenho visitado pacientes terminais, portadores de sida, portadores de tuberculose, portadores do mal de Hansen, da lepra, portadores de câncer. E é ali que eu vejo a realidade. Pessoas extraordinárias, joviais, que de um momento para outro a doença descamba, consome. E naquele momento da grande viagem, a pessoa não está preparada. A família está em volta, em agonia, e me pedem, às vezes, diga-lhe algumas palavras. Não há palavras salvadoras. Existem atos que nos salvam. Poderemos dizer palavras consoladoras. Porém, a salvação, a plenitude, será o resultado do que a pessoa fez durante toda a sua vida. É nesse momento em que a morte nos está absorvendo, ou a morte está levando alguém, que nós passaremos a significar a realidade do fenômeno da vida e a realidade do fenômeno da imortalidade. Vamos agora passar aos fatos para a nossa análise. Na história universal, por exemplo, conta-se que Júlio César, o grande conquistador, quando chegou ao Egito e se adentrou no templo de Alexandria, de repente apareceu-lhe um dos generais. Esse general, de nome Basílides, estava morrendo a 80 quilômetros de distância. Acercou-se dele e disse-lhe: César, venho despedir-me de ti, pois estou agora no momento da morte. De imediato ele partiu, e quando lá chegou à cidade que estava a tropa, o seu general realmente havia morrido naquela hora. Dante Alighieri, o célebre poeta italiano, depois que ele partiu, deixando a humanidade com saudade dos seus poemas, ele volta e aparece ao seu filho Jacopo, em sonho, e dá-lhe uma mensagem resplendente que foi guardada por Boccaccio. Ele diz: meu filho, vai à casa onde eu morri. A Divina Comédia não está concluída. Os cantos a respeito do céu não foram publicados. Vai ao meu quarto, atrás de uma parede. Ali tem uma esteira. Tira a esteira e verás um cofre. Dentro do cofre estão os belos cantos a respeito da viagem do céu. Jacobo desperta, vai à casa do advogado, pede ao advogado para ir com ele às 3 da manhã, à casa onde o pai morreu. E quando chegam no quarto, lá está a parede, a esteira, tiram-na ao cofre, arrombam-no, e dentro do cofre estão os restantes do poema mais grandioso da humanidade, que é a Divina Comédia. Através da história, os fatos repetem-se. É memorável no momento da história da Igreja Católica. Na noite de 19 para 20 de fevereiro de 1939, o cardeal Eugênio Pacelli estava orando quando levanta a cabeça e vê que entra o Papa Pio X. O Papa se aproxima e diz: Pacelli, eu venho em nome de Jesus anunciar-te, logo mais tu serás Papa. O cardeal olha para aquela visão estranha. Ele havia ido ao enterro do Papa Pio X e diz: é impossível santidade. E o Espírito diz: não sou santidade, eu sou teu irmão, e venho dizer-te que agrada a Jesus que logo mais tu sejas Papa. Diz: mas como eu poderei ser Papa, se está na sua glória e no seu poder o Papa Pio XI? O Espírito lhe diz: Pacelli, logo mais Pio XI baixará da terra, e tu serás eleito no escrutínio secreto. Tu irás governar a igreja no período de sangue, de dor, de guerra e de calamidade.
E o Senhor deseja que tu sejas justo, que tu sejas nobre e abnegado. Venho em nome dele anunciar-te, tu serás Papa. E desaparece diante dos olhos de Eugênio Pacelli, o cardeal diplomata da igreja. Ele sai dos seus aposentos no Vaticano, entra pela igreja de São Pedro numa porta lateral, desce ao subterrâneo, e lá embaixo, onde estão as tumbas, ele se ajoelha diante do mausoléu em que está inumado o Papa Pio X. Ora a madrugada inteira, e no dia seguinte, quando ele sai pela alva, encontra um guarda do exército suíço. Então o guarda olha para ele e pergunta por quê? Por que ele está tão pálido? E disse, eu acabei de ver o Papa Pio X. Então o guarda lhe diz sorrindo, mas cardeal, todos nos lembremos que o Papa Pio X morreu. E disse sim, mas ele voltou e anunciou-me que eu serei Papa logo mais. Logo depois, menos de 3 semanas, morre o Papa Pio XI de uma enfermidade misteriosa e rápida. Na primeira reunião, ao ser escolhido Papa, o cardeal Eugênio Pacelli foi eleito Papa Pio XII. E logo depois veio a Segunda Guerra Mundial em agosto, quando a Alemanha invadiu a Polônia e começou a grande catástrofe da humanidade. É um fenômeno mediúnico notável dentro da própria igreja, mostrando que a morte não interrompe a vida. Mas foi Allan Kardec, dizíamos, quem estabeleceu essa doutrina basilar da sobrevivência da alma, utilizando-se da mediunidade. Somos amigos do médium Francisco Cândido Xavier há cerca de 44 anos. Conhecemos-lo por longas décadas. Tivemos a oportunidade de conviver em relativa intimidade. Eu fui seu hóspede mais de 20 vezes. E até hoje ainda mantemos contatos diretos, apesar de ele estar muito doente. Mas entre as dezenas de fatos mediúnicos extraordinários, certa feita, no dia 2 de julho de 1989, estávamos na sua reunião. Uma reunião que ele faz e que é chamada o Correio da Imortalidade, em que os chamados mortos vêm escrever aos chamados vivos. Eles vêm trazer notícias para confirmar a sobrevivência da vida. Éramos aproximadamente 1000 pessoas. Uma sala que é uma quinta parte desta sala, que não cabe 30 pessoas sentadas, e deveria haver ali naquele momento mais de 100. Nos arredores, toda uma multidão ansiosa, esperando. Pessoas que não mantiveram qualquer contato com ele, que chegaram e ficaram ali acumuladas. Um serviço de alto-falantes leva a voz lá para fora. Começa a reunião. Alguém fica comentando o Evangelho e os médiuns com as luzes acesas ali a escreverem sem parar. Também nós escrevemos durante várias horas. E ao terminar pela madrugada, começam as leituras das mensagens. Pelo normal, um médium lê as suas mensagens, outro, depois eu leio as minhas, e Chico Xavier, no fim, lê as suas próprias páginas. Nós iremos fazer uma inversão da ordem. Chico começa a ler as mensagens. Ele havia recebido 9 cartas, dirigidas a familiares. A primeira delas não me chamou muita atenção. Era uma carta tradicional. A segunda carta, no entanto, era uma carta profundamente original. Era dirigida a um casal e estava assinada por um rapaz de nome César. Ele pede pelo microfone que os pais de César, senhor fulano e dona Beltrana, acerquem-se, a sala está abarrotada. Depois de alguns minutos de silêncio e de expectativa, um casal, ele com 48 anos, mais ou menos, ela uma senhora de 42, o casal adentra-se e fica ali na lateral. Ele pega aquelas laudas e laudas de papel escritas a lápis e começa a ler. A mensagem abala o auditório. Não poderíamos recitá-la de memória, mas o conteúdo da página diz mais ou menos assim: meu querido papai Adriano,
minha mãezinha Conceição, sou eu quem volta, seu filho, mãezinha. Eu ainda me recordo da nossa conversa final no leito da agonia. Mas eu queria explicar a você e a papai várias interrogações que vocês mantêm sem ter consolo para a grande dor da nossa separação. Eu me lembro, papai, quando me apareceram as primeiras manchas na pele e quando me apareceram os primeiros tumores. Fomos a vários médicos e ninguém conseguia diagnosticar. Por fim, fomos fazer uma série de exames com o especialista. Ele me olhou demoradamente e me perguntou se eu tinha problemas sexuais. Eu disse-lhe que não. Ele me perguntou se eu usava drogas injetáveis. Eu disse-lhe que não. Ele me olhou triste e desconfiado e disse, bem, vamos fazer um exame de sangue, fazer uma cultura, e dentro de tantos dias poderemos dar a resposta. Mas no rosto dele estava estampado já o diagnóstico. Pelas perguntas que ele me fez, eu percebi qual era a suspeita. Mas então ele extraiu sangue, voltamos para casa, e à medida que os dias se passavam, as minhas forças desapareciam. Eu tinha a sensação que estava sendo consumido por dentro. Passei a ter uma diarreia que não passava em momento nenhum. A boca me ficou coberta de fungos, como se fossem áfidas, que de repente estalassem pela minha garganta, pelo meu nariz. Mesmo assim fomos para ter o diagnóstico. Quando lá chegamos, ele me olhou e disse, meu filho, não há dúvida, você é portador de SIDA. Acabo de fazer os seus exames e é soro positivo. O vírus HIV-2 está no seu organismo e você deve fazer imediatamente o tratamento com a droga AZT. Embora eu ache que já é tarde demais. Eu me recordo, papai, do choque que você teve. Como é que eu podia ser portador de SIDA, 18 anos de idade, um jovem capaz, digno, com uma conduta reta? Você me olhou desconfiado, mas não me perguntou nada. O seu caráter diamantino, a sua vida nobre. Você não disse nada, mas eu vi o choque no seu rosto. Ainda me lembro, quando chegamos em casa, eu estava trêmulo pela falta de forças. Mamãe perguntou, então, e você disse baixinho a ela, nosso filho é portador de SIDA. Não há para ele a menor esperança. Eu vi mamãe chorando, mas vocês nunca me perguntaram. Vocês me amavam, tinham confiança em mim, sabiam que eu não poderia desrespeitar-lhes a confiança. Internei no hospital, na ala dos desesperados. Ali nós éramos piores do que leprosos. A doença que nos assaltou era semelhante à lepra há 300 anos atrás. Muita gente não tinha coragem nem de pronunciar o nome AIDS, SIDA. Ninguém se importa conosco, os miseráveis, porque dizem que nós é que fomos buscar a doença. E ali no meio dos meus amigos desventurados, quando você ia me visitar, mamãe, com máscara, com luvas, com a capa, você me dizia, meu filho, eu não tenho medo da sua doença. A sua doença não me contamina, meu filho. Esses cuidados são para que eu não mate você. Porque seu organismo perdeu toda a imunossuficiência. É um organismo agora deficiente. E eu poderei transmitir a você a morte. Porque seu organismo não tem resistência para os vírus, as bactérias, os micróbios que os sadios carregamos. Você levava coisas, eu estava morrendo. E quando você se ia, meus companheiros diziam, você é um homem feliz. Porque você tem família. Nós fomos internados aqui e mudamos de nome. Tivemos que mudar o nome para não desmoralizar nossa família. Então, mamãe, eu morri. Mas eu aqui estou vivo. Quero dizer a você agora como foi que eu contraí a doença. Eu só vim saber do lado de cá, quando os espíritos me examinaram depois da morte e me afirmaram que eu era realmente um jovem saudável. Há 5 anos atrás, eu fui submetido a uma operação de apendicite. Lembra-se, papai? Foi naquela operação que eu me contaminei. Quando eu recebi transfusão de sangue e o sangue estava contaminado. Abramos um parênteses. Aliás, na Suíça, na França,
países do primeiro mundo, o número de contaminados pelo sangue nas transfusões é tão grande que vários laboratórios de hematologia foram fechados pelo governo, pela irresponsabilidade humana, porque os donos dos laboratórios sabiam que o sangue estava contaminado. E assim mesmo venderam para pessoas que tinham saúde pegarem a sida, porque desgraçadamente o dinheiro ainda é o rei da terra. E agora processos terríveis giram no Foro de Paris, como no Foro de Genebra e de Zurique, para que a família receba dinheiro e as vidas. Será que as vidas valem apenas dinheiro? Que a família fique rico e a perda dos seres queridos não vale nada por inescrupulosidade das criaturas humanas? Então o rapaz disse, foi aquele sangue, papai. Ao receber o sangue que era a vida, eu recebia também o vírus que iria destruir a minha saúde. Mas eu quero dizer que afinal não é importante. Importante é a vida. E eu estou vivo. Estou do lado de cá estudando a respeito da vida, trabalhando. Eu faço parte hoje de um grupo de espíritos. Esse grupo está ajudando os homens da terra a encontrarem vacinas, a encontrarem tratamentos para libertar os doentes da sida. Agora são os momentos de recordações. Quero dizer que foi a minha avó que me recebeu aqui. A minha avó Mariazinha. Foi ela que me estendeu os braços. Aqui está ao meu lado o tio fulano e a tia Beltrana. Quero mandar lembranças para minha namoradinha, deu o nome da namorada. Para meus irmãos, declinou os nomes todos e terminava a mensagem dizendo, paizinho e mãezinha, eu estou vivo. Até breve. Voltem em paz. Não chorem mais. A morte não me destruiu a vida. E assinava a mensagem. Quando Chico Xavier entregou aquela carta aos pais, eles abraçaram aquelas laudas de papel e chorando atravessaram a noite na direção da vida, imensamente felizes. A noite da saudade cedia lugar à madrugada da esperança. Logo depois, Chico Xavier leu outra carta totalmente diferente. A carta era dirigida a uma senhora e era assinada por um filho de nome José. A senhora foi chamada e para romper aquela multidão ela demorou uns 3 a 5 minutos. Por fim ela chegou, era uma senhora pobre, camponesa, com um pano à cabeça de alpercatas, modestamente vestida. Ela ficou ali parada, começou a tremer, quando então a senhora levantou-se, segurou-a para que ela não caísse com a emoção, e a carta começava dizendo assim, mãezinha, você é a mulher mais extraordinária da terra, mamãe. Como é que você pôde fazer uma viagem tão grande saindo de São Luís do Maranhão, 4.000 quilômetros, para vir a pé, ou pegando boleia de caminhão, pegando carona, saltando nas estradas, para chegar até aqui a cidade de Uberaba? E você dizia, meu filho vai me escrever. Eu não posso viver sem meu filho. Eu sei que ele vai me dizer algo. E você veio, mamãe, ao mês que você viaja, a sós, sem dinheiro, sem comida, sem roupa, para poder receber esta carta. Eu tinha que vir escrever para você. Você quer saber como é que eu morri, mamãe? Você sabe que eu fui assassinado. Eu vou lhe contar. Mãezinha, você se lembra quando eu saí da nossa casa e ele disse, eu vou à busca do ouro. Eu vou para o rio Tocantins. E quando eu voltar da mineração, eu voltarei rico. Vou comprar uma mansão para você e uma mansão para Lindaura, minha mulher e meus filhos. Eu voltarei do garimpo com uma fortuna colossal, porque eu sei que Deus me vai ajudar. Viajei mais de 1.000 quilômetros da nossa casa e tive sorte, mamãe. No garimpo em que eu fui trabalhar, eu encontrei pepitas formidáveis que eu juntava no meu corpo, colocava numa bolsa de couro e atava ao meu corpo.
Eu já estava com alguns quilos de ouro enterrados e outros em mim mesmo, porque eu tinha medo de ser roubado. Foi numa noite horrível. Era noite de luar e eu voltava para o barraco onde eu vivia com outros amigos. De momento, uma nuvem cobriu a lua e eu vi saltar do escuro um vulto com um punhal na mão. Eu vi o brilho metálico do punhal. Ele me cravou a arma fria várias vezes e gritava: morre, desgraçado. Tu tens que morrer. Eu, afogado em sangue, olhei para ele, a lua voltou. Era um amigo meu. Só não tenho licença de lhe dizer o nome dele, mamãe. Era um amigo meu. O sangue afogou-me. Eu perdi a consciência. Quando eu despertei, eu estava num quarto como de hospital. Ao meu lado estava a minha tia Catarina. Ela me olhou e disse: olá, José, está melhor? Eu tive uma grande surpresa. Eu disse: graças a Deus, eu não morri. Ele não conseguiu destruir a minha vida. Então eu perguntei à titia: mamãe já soube? Lindaura, minha mulher, já soube? Ela disse: já. Todos já souberam. E por que não vieram me ver? Não podem, meu filho. Mas por que não podem? Ela sorriu para mim, passou a mão na minha cabeça. Aí é que eu me lembrei que ela estava morta fazia muito tempo. Então eu fui dominado de surpresa e disse: mas você já morreu. Ela disse: você também, meu filho. Não existe morte. Estamos vivos. Só existe vida. Eu comecei a chorar. Fui dominado pelas lágrimas, pelo desespero. Perdi a consciência. Quando eu acordei pela segunda vez, titia passava a mão na minha cabeça e dizia: só há um caminho. Chama-se resignação. Ninguém pode destruir a nossa vida. Lembre-se de Jesus, a ressurreição da morte do Mestre. Lembre-se dele triunfante. Então eu me lembrei de meus filhinhos fulano, beltrano e cicrano. Me lembrei de você, mamãe. Então eu chorei de saudade, de dor. Desejei voltar correndo para casa. Não pude. Um mês, mais ou menos depois, titia me trouxe. Eu vi você desesperada. Eu vi a minha esposa e meus filhos passando necessidade e lutados. Quanto eu tenho sofrido, mamãe. Mas agora eu necessitava de vir. Porque eu sei que meu irmão Antônio quer ir para o garimpo para matar o assassino. Ele foi preso, o bandido. E meu irmão quer matá-lo. Então eu venho para dizer: não deixe, mamãe. Ele não tem o direito de arrancar a vida do bandido. Se ele matar o bandido, não me dará de volta. Qual é a vantagem? Eu estou bem, já estou resignado diante das leis de Deus. Esperarei por você, esperarei pela minha família. E assim que eu possa, eu irei ajudar vocês. Não deixe meu irmão partir para o garimpo. Se ele matar o bandido, a família do bandido ficará na orfanato. E ele irá para a cadeia. A família dele será destruída. A troco de quê? A carta vinha agora com lembranças para a esposa, para os filhinhos, citando os nomes, dados familiares, carinhosamente anotados, e terminava com a assinatura de José. Aquela mulher analfabeta, ignorante, pobre, pegou os papéis, colocou no peito, e quando ela foi saindo banhada de lágrimas, eu lhe segurei a mão e lhe perguntei: então? Ela me olhou: nunca mais me esquecerei do seu olhar. Ela disse: meu filho voltou. Eu estou feliz. Meu filho voltou. E saiu na direção da noite. Também eu. Havia psicografado 4 cartas, mas uma delas me impressionou tão vivamente naquela noite. Era uma carta assinada por 3 crianças. Uma criança de 12 anos, uma menina de 7 anos e uma outra menina de 2 anos. A mãe chama-se Esmeralda. A mensagem era dirigida a Dona Esmeralda. Eu chamei e citei o nome das crianças. Então veio pela multidão uma senhora que eu nunca houvera visto.
Também ela certamente nunca me havia visto. Ela chegou, ficou ao lado da mesa, com meu hábito. Eu então olhei-a e comecei a ler a mensagem. A mensagem diz mais ou menos assim: querida mamãe, você diz que vai se matar porque nós morremos. Você não tem esse direito, mamãe. Nós não morremos. Estamos aqui vivos e voltemos para poder animá-la, a fim de que você prossiga a sua tarefa ao lado de papai e do nosso irmão André. Eu me lembro, mamãe, nós estávamos chegando à cidade de Ourinhos, no estado de São Paulo. No quilômetro 364, o carro derrapou, certamente em óleo, bateu no paredão e uma fagulha. Esta fagulha certamente explodiu o tanque de gasolina. Papai caiu na estrada. O carro conosco várias vezes tombou. As lavaredas cresceram. Eu tentei abrir a porta. Nós estávamos atrás. As portas eram travadas para que nós crianças não saíssemos. Só podiam ser abertas por dentro. Você então no meio das lavaredas apareceu e estendeu as mãos que foram queimadas. Você gritava desesperadamente quando pessoas correram, tiraram você e nós não vimos mais nada. As lavaredas nos queimando, a asfixia, perdemos a consciência. Quando eu acordei, que olhei naquela sala de hospital, estavam meus irmãozinhos e a vovó. Estava do meu lado dizendo: desperte, Alain, para a vida nova, desperte, meu filho. Então eu perguntei: vovó, onde estão papai e mamãe? Ficaram na terra. E eu estou aonde? Na pátria espiritual, meu filho. Não existe morte, só existe vida. Estamos aqui plenamente felizes. Eu perguntei: mamãe não vem me visitar? Papai não vem me visitar? Não podem, de forma nenhuma. Quando você melhorar, estiver calmo, nós iremos visitá-los. Mas eles não podem vir cá, porque nos separa a barreira da carne. Ah, mãezinha, quantas saudades. Choramos, desesperamos-nos, mantivemos a expectativa até o dia em que minha avó nos levou os três para visitar. Eu fui visitar você no hospital. Você estava sendo submetida a cirurgias plásticas, porque as mãos devoradas pelas chamas necessitaram de enxertos. Então, mamãe, você dizia mentalmente: assim que eu sair daqui eu me matarei. Eu não posso ver se meus 3 filhos, somente me ficou André. Eu tenho que morrer, eu não posso esperar. A morte é uma desgraça. Mãezinha, nós queremos dizer a você que nós estamos vivos. Vivos, mamãe, profundamente vivos. Tenha coragem. Era uma carta longa de mais de 40 páginas. Eu quero abraçar papai. Beija, André. Volte para casa agora, mamãe, rica de emoções. Nós estaremos sempre juntos. E assinavam as crianças. Assinava mais um de 2 anos, a pequenininha Joana de Ângeles, meu guia espiritual, pegou a mão da criança e fez em letra de forma a assinatura. Eu terminei de ler a carta, entreguei à senhora. Aí, quando ela lhe estendeu as mãos, eram como garras. Havia perdido os movimentos, as grandes cicatrizes cirúrgicas de aplicação de pele, de transplante. Então eu notei o rosto queimado. Ela me olhou, eu naturalmente mantive muita tranquilidade para não perceber minha surpresa. Ela disse: o senhor acaba de salvar minha vida. Eu vim no ônibus dizendo: se meus filhos não vierem me escrever, se eu não tiver certeza de que a vida continua, eu me matarei. Eu não aguento viver com esse fardo na minha consciência, ver os meus filhos devorados pelas chamas a 1 metro de mim, sem poder fazer nada. A vida recomeça. Ela sorriu e foi o maior presente que eu já recebi na minha vida. O rosto queimado daquela senhora, ainda usando um pano, porque os cabelos haviam sido também queimados. Ela passara por vários processos cirúrgicos. Então ela me olhou e sorriu, beijou a minha mão e se foi. Porque o Espiritismo é o Consolador de Jesus.
É a religião que Jesus havia prometido para vir consolar as nossas lágrimas, para vir consolar as nossas dores, para explicar por que nós sofremos. Quem de nós que num dia de sofrimento não haja perguntado por que eu? Quem de nós não ha perguntado por que tudo que eu faço dá errado? Outros tudo que fazem sai muito bem. E toda tentativa que eu faço dá sempre um resultado desastroso. Porque a reencarnação nos explica. O Espiritismo trouxe a bênção da reencarnação para explicar que a nossa vida material não é a única. Antes desta vida, tivemos outras vidas. É uma roda a nossa evolução. Os indianos chamam a roda de Samsara. Esse círculo evolutivo que um dia nós saímos desta roda e fazemos uma grande espiral na direção do infinito. Somos hoje aquilo que fizemos na encarnação passada. Seremos amanhã aquilo que fizermos na encarnação presente. Que tinha feito esta mulher e esse homem para perder os 3 filhos pela morte que haviam feito aquelas crianças? Tenham sido eles inquisidores da Igreja Romana, que na Idade Média levaram à fogueira aqueles que eles consideravam inimigos, que consideravam herege. Que teriam eles feito de terrível para nesta reencarnação, em plena flor da idade, partirem da terra em doloroso estado de devorados pelas lágrimas? O Espiritismo veio nos dar certeza da sobrevivência da alma. E este é o maior penhor da nossa vida. É a maior reação que podemos ter diante do sofrimento. Termos a certeza de que as almas queridas continuam ajudando-nos, amparando-nos, socorrendo-nos, que eles nos podem livrar do perigo se nós formos dóceis às vozes dos bons espíritos. Líamos há pouco uma obra notável da atualidade que se chama Muito Acima do Amor. É uma obra estudando a origem da SIDA e as pessoas abnegadas que se entregam hoje nos laboratórios a perseguir esse vírus para salvar já milhões de vidas. Os senhores sabem quanto é perigosa a doença. Acredita-se que já existem na Terra, somente nos Estados Unidos, 1 milhão de pessoas infectadas. 1 milhão. Até o ano 2000 seremos 100 milhões de pessoas infectadas. Seja pelas drogas através das agulhas, seja pelo sexo promíscuo, seja pela transfusão de sangue, seja pela transfusão do sêmen. A humanidade está ameaçada de destruição, porque nós fomos buscar em nossos desequilíbrios morais e sexuais a doença que agora nos ameaça. Não é castigo de Deus, como dizem alguns protestantes furibundos, é apenas a colheita da nossa sementeira. Eu acabo de vir do Brasil. Foram 4 dias de carnaval. O estado de licenças morais, mas eu também vi umas fotografias aqui de Portugal, desfiles seminus em Lulé e em outras cidades onde tem o carnaval. A criatura humana desceu a baixeza tão desqualificada que se os animais pensassem teriam vergonha. Eu me recordo que um dia um cientista estava dando uma aula a respeito da evolução e dizia que o homem se originou do macaco. Então a pessoa disse, eu não me originei do macaco. Ele sorriu e disse, muitos de nós não gostamos de ter sido originados do macaco, mas ninguém nunca perguntou ao macaco se gostaria de ter sido nosso avô, porque talvez o macaco até nem goste, né, de ser nossos bisavós, tetravós e etc. Mas então, a baixeza, a beleza moral, os nus que desfilaram no Brasil, absolutamente nus para milhões de pessoas, totalmente nus, homens e mulheres, com as genitálias expostas, bailando nos carros alegóricos, no desfile que Sodoma e Gomorra ficariam envergonhadas, que a decadência do Império Romano ficaria envergonhada. Por quê? Porque nós exorbitamos na sensação, perdemos os limites do equilíbrio e estamos buscando sensações novas. O que é a droga, senão uma fuga? A cocaína, a morfina, e os jornais de cá.
a respeito de uma cidade aqui do país, aonde estavam jovens com tarjas no rosto. A droga corre à solta ali na cidade, na vista de todo mundo. Jovens de 16 anos, de 18, de 20, porque é cocaína, porque já não tem mais emoções. Perderam as emoções. Então é a grande corrida na busca de coisa nenhuma, a grande viagem na busca da autodestruição. Então a SIDA veio dos anos 60, quando a juventude saiu pelo mundo, nada de guerra, a flor e o amor, vamos fazer o amor. E fizeram tanto sexo, que a promiscuidade do sexo deu resistência ao vírus que hoje se chama HIV-2. E ameaça pior do que a peste bubônica, pior do que o câncer, pior do que todas as doenças somadas. Ali está a SIDA comandando os destinos. E nós não podemos dizer, eu nunca terei SIDA, quem sabe? Podemos ter um problema cardíaco e vamos fazer uma cirurgia. Um problema de apêndice, o sangue que nos vão injetar será um sangue contaminado. Aqueles hemofílicos no Brasil têm morrido como moscas, que têm que tomar sangue periodicamente. Tomaram dezenas de litros de sangue contaminado, famílias inteiras que morreram vitimadas pela SIDA. E as crianças que vão nascer de SIDA, porque as mães são portadoras. Então o Espiritismo nos veio dar uma visão da vida, uma visão diferente. A visão da imortalidade. Nos veio dar uma visão otimista. A vida na Terra não é uma viagem ao reino do amor, ao prazer, à ilha da fantasia. É uma escola, o planeta terrestre, na qual nós estamos para aprender dignidade, para exercitar valores espirituais, para crescermos, porque um dia chegará, mais cedo ou mais tarde, em que soa o momento da nossa partida. Eu me recordo que até há 40 anos atrás, a maioria das pessoas morria em casa, morria na cama, a morte anunciava. Ela mandava dizer assim, eu vou dentro de tal tempo. E a gente se preparava. Agora a gente morre nas estradas. No Brasil, por exemplo, nós temos mais mortos em acidentes de trânsito do que de câncer. É algo surpreendente. O câncer para nós é bobagem, mas as estradas são uma tragédia. Eu também recordo de um fato muito curioso. Naquele tempo antigo, a morte mandava avisar que ia morrer. Ela passava até um telegrama. E um dia passou um telegrama a um rapaz que estava casado recentemente, dizendo no sábado, às 18 horas do dia 7 de março, eu irei buscar você, prepare-se. Quando o rapaz leu o telegrama, disse à esposa que será de nós. Ainda nem desfrutamos do casamento e a morte já vem aí. As mulheres são muito sábias, têm muita intuição, dizem que elas são muito fracas, antigamente eram, hoje são muito mais fortes. E então a esposa diz, deixa a morte comigo, vamos fugir da morte. Ela vem buscar você. Muito bem, quando eu chegar aqui não a encontrar. Eu direi que você viajou. E como ela não vai encontrar, ela lhe dará 10 anos de vida. E aí nós desfrutaremos bastante. Ele achou a ideia fantástica. Chegou no sábado, ele raspou a cabeça, raspou as sobrancelhas. Ali sabia que ia haver uma festa na mesma rua. Ele disse, bem, eu irei para a festa a partir das 16 horas. Quando ela chegar às 18, eu não estou em casa. Então a esposa recompôs o telegrama, regrampeou, e às 10 minutos para 18 horas chegou a morte. Bateu a porta, a esposa do rapaz foi atender, e a morte disse, vem buscar seu marido. Ela disse, ué, mas não está. Como não está? Não está, não senhora. Mas eu mandei avisá-lo que ele ia morrer hoje. Mas ele não estava aqui desde ontem. Então deve ser um telegrama que está lá em cima da mesa. Eu disse, senhora, o telegrama. Ah, eu não abri. Eu não abro a correspondência do meu marido. As mulheres nunca olham as correspondências do marido, nem no bolso, nem na carteira, de jeito nenhum. Respeito a correspondência. Eu não abri. A morte diz, mas que desastre. E agora o que eu faço? Perdi a minha viagem. Onde ele está? Eu disse, ah, minha senhora, só volta segunda-feira. Ele disse, não posso esperar. Anota aí na parede que dentro de 10 anos, no dia 7 de março, às 18 horas, eu virei buscá-lo. A esposa chegou e anotou, ficou muito contente e a morte foi andando. Quando ela ia passando pela porta da festa, do aniversário, o dono da casa diz, Dona Morte, para onde vai? Ela diz, estou com o meu dia perdido. Eu vim buscar aquele rapaz dali, mas ele não está.
Então o dono da casa distraia-se um pouco, esse negócio de andar matando os outros não é uma grande vantagem. Toma um pouco de refresco, de sumo e tal. Aí a morte ficou. Quando o rapaz a viu, começou a bailar. E a bailar alegremente para disfarçar que não era ele e tal. E a morte ficou olhando. Quando faltava 1 minuto para 6 horas, a morte do dono da casa, olha, eu já vou. Só para não perder a minha viagem, eu vou levar aquele careca que está tão contente, tão distraído. Eu vou levá-lo. E o levou. Era o dito cujo. Porque ninguém foge da realidade da morte. Então a melhor morte é a consequência da melhor vida. Daí a nossa vida deve ser trabalhada de uma forma tal que no momento em que soe a hora da partida, possamos ir tranquilos e estarmos felizes para que o amor continue. E essa dádiva que o Espiritismo nos dá, a certeza inamovível de que nós viveremos, dá dignidade à vida, ajuda-nos a suportar as vicissitudes, a superar os problemas, a programar, como escreveu São Vicente de Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo, a programar o nosso futuro. Ele vê a sua obra crescer e corações abnegados dar-lhe prosseguimento. Então, aqueles que somos nós, que agora, 1 hora depois, nosso corpo já morreu, 1/5 parte. Quando nós saímos daqui, já vamos com outro corpo. Entramos com um corpo e vamos com outro. Até o momento em que, na hora em que nós fizermos o corpo, ele vai dizer, não aguento mais. Não aguento mais as transformações e nós seremos livres. Então, digamos a Deus, ó Senhor, que bênção maravilhosa poder te amar. Diante da natureza em festa eu te quero exaltar. Existe beleza, poesia, existe canto e maravilha, existe magia. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que eu vejo no altar da natureza, graças aos olhos meus que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira no céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão eu te formulo uma oração pelos cegos que se debatem na multidão, na escuridão. Em favor deles eu faço uma oração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Pela minha felicidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também escutarão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza. Diante da minha melodia, eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, pelas mãos de amor, de ternura, que libertam da amargura, mãos da caridade, mãos da solidariedade, mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos de cirurgias, pelas mãos que seguram mãos, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e suores das vidas, pelas mãos dos adeuses, que atendem a velhice, o sofrimento, a dor, pelas mãos que levantam o ânimo, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar. Diante do meu corpo eu te quero louvar, por aqueles que são paralisados, desgraçados, infelicitados. Quero dizer-te que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar.
Não é importante se é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um vinho, um gravado de ouro, um bangalô, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista o amor de mãe, de pai, de esposa, de marido, de filho, de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão. É tão maravilhoso, Senhor, viver na solidão, não ter um teto para agasalhar, nem um amigo para sustentar, mas se eu não tiver ninguém, nem aí eu me revelarei. Pelo contrário, eu te amarei e te direi obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor.